Tem coisas que acontecem na nossa vida que são um paradoxo. Coisas estranhas, mas que são possíveis e completamente normais. E coisas estranhas, mas que são completamente impossíveis e anormais. Quando essa segunda acontece, nosso cérebro começa a entrar em uma negação perigosa. Foi o que aconteceu comigo esses dias. Eu saí do banho, peguei a toalha e comecei a secar as mãos. O tecido pareceu deslizar diferente, sem atrito, sem textura. Quando virei as palmas para o meu rosto, debaixo da luz direta do banheiro, travei. Minhas mãos estavam completamente lisas. E não digo lisas como uma pele bem hidratada ou polida de quem nunca pegou numa enxada. Digo lisas como cera, como a barriga plástica e inexpressiva de um manequim de loja. Tudo havia sido apagado. E o pior, eu levei as pontas dos dedos aos olhos. Minhas impressões digitais, aquelas pequenas ranhuras circulares que definem a identidade de qualquer ser vivo no planeta, haviam desaparecido, substituídas por pontas macias, redondas e irretocáveis. Eu tinha manipulado algum produto químico? Não, o sabonete era o mesmo de sempre. É uma reação alérgica? Mas não havia vermelhidão, sem coceira, sem inchaço ou dor. A pele era da minha cor, na temperatura do meu sangue. Ela apenas não tinha detalhes. Durante as 12 horas seguintes, vivi num estado de choque funcional. Fui ao trabalho escondendo as mãos nos bolsos da jaqueta, inventando uma desculpa sobre um acidente com cola Super Bonder que grudou nos meus dedos. Mas sozinho, na minha mesa de escritório, eu esfregava as palmas com força, tentando criar rugosidade, tentando arrancar aquela cera invisível. Não funcionava. O desespero começou a corroer meu estômago. Eu não me sentia doente. Eu me sentia incompleto. Às 19 horas, eu não aguentava mais. Os consultórios médicos estavam fechados e eu me recusava a ir a um pronto-socorro público para virar rato de laboratório ou ser internado na ala psiquiátrica. Eu queria respostas, queria alguém que olhasse para aquela coisa bizarra sem tentar encaixá-la num diagnóstico de medicina tradicional. Foi por isso que, caminhando pelo centro da cidade, debaixo da garoa fina que finalizava o dia, a placa de neon vagabunda piscando, Madame Luna, leitura de mãos e cartas, num beco estranho, me pareceu a salvação perfeita. Se isso era uma maldição, bruxaria ou um mau agouro, ela saberia me dizer. Eu só precisava de um nome para aquilo, qualquer nome que justificasse por que o meu corpo estava apagando os próprios rastros. Empurrei a porta de madeira velha e o sino anunciou a minha entrada. O lugar era o clichê perfeito que se esperaria de uma cartomante de beco. Cheiro sufocante de incenso, cortinas de veludo vermelho e meia luz. Mas a mulher sentada atrás da mesa redonda não era uma idosa enrugada com turbante. Era uma mulher na faixa dos 40 anos, magra, com olheiras fundas, cabelos presos num coque desgrenhado e os olhos mais cansados que eu já vi na vida. Ela vestia um moletom cinza sujo. R$30 a leitura completa. 50 se quiser saber do amor. A voz dela era seca, carregada de cinismo de quem atende cornos e endividados o dia todo. Eu não quero saber de amor nenhum e também não quero saber do meu futuro financeiro. Eu respondi, a minha voz tremendo mais do que eu gostaria de admitir. Caminhei até a mesa
e tirei as mãos dos bolsos da jaqueta. Eu preciso que a senhora me diga o que isso aqui significa. O que eu fiz de errado para isso acontecer? Eu estendi as 2 mãos sobre o feltro verde da mesa, as palmas viradas para cima, expostas sob o pequeno abajur. A Madame Luna soltou a caneta que segurava. Ela piscou, confusa, e inclinou o corpo para a frente, apertando os olhos para tentar focar. O cinismo no rosto dela derreteu, sendo lentamente substituído por uma confusão, que logo evoluiu para o medo. Ela não tocou nas minhas mãos. Ela se jogou para trás na cadeira. A respiração dela acelerou, o peito subindo e descendo freneticamente debaixo do moletom. Sai daqui! Ela sussurrou, a voz espremida pela garganta fechada em pânico. Madame, por favor, é magia negra? Eu pisei em alguma coisa? Eu tô sem impressões digitais, as linhas das minhas mãos sumiram. Eu implorei, esticando as mãos para mais perto dela, tentando conseguir alguma empatia. Eu mandei você sair, agora! Ela gritou, se levantando num salto, chutando a própria cadeira para longe, tropeçando nos tecidos até a parede. Meu desespero se transformou em frustração. Você é cartomante ou não é? Vou ter que denunciar esse seu muquifo? Lê a merda da minha mão, me diz o que cacete tá acontecendo. Gritei de volta, batendo as mãos lisas, sem textura, com força na mesa, fazendo as cartas de tarô dela pularem. Luna não correu para a porta. Ela fez o oposto. Ela correu até o interruptor na parede, apagou a luz principal, fechou a pesada tranca de ferro da porta da frente e, num movimento contínuo, puxou uma gaveta da cômoda velha encostada na parede. Quando ela se virou, não segurava um crucifixo ou qualquer coisa mística. Ela segurava um revólver velho, o cano oxidado, tremendo e apontando diretamente para o meio do meu peito. Eu congelei. A minha respiração travou. Afasta da porta! Vai pro canto! Encosta na parede, longe de mim! Ela rosnou, o dedo pressionando o gatilho. Eu levantei as mãos lisas em sinal de rendição, caminhando de costas lentamente até as minhas omoplatas baterem na parede gelada, o mais longe possível da saída e do revólver. Você tá louca? Eu vim pedir ajuda, eu tô doente, eu só... Cala a boca! Você não tá doente! A saliva voou dos lábios dela. Os olhos de Luna estavam arregalados, a pupila dilatada. Você acha que é o primeiro? Você acha que eu nunca vi a merda da pele de um manequim antes? Eu moro nessa cidade há 20 anos, seu pedaço de lixo. Eu sei o que é você. Eu só achei que vocês tinham sido extintos. O que eu sou? Do que você tá falando? Eu me chamo Uriel. Trabalho no escritório contábil aqui na rua de baixo. Eu lembro do meu pai, da minha mãe, do meu carro. Eu sou uma pessoa, juro pra você. As palavras saíram como um maluco tentando provar que era normal. Eu tentava jogar as minhas memórias nela como escudos, tentando provar a minha própria humanidade. Claro que você lembra. Você tem todas as memórias dele. Você copiou tudo bonitinho. O tom de voz, o cabelo, a mancha de nascença no pescoço que eu tô vendo daqui. Você copiou absolutamente tudo da cabeça dele para conseguir entrar no escritório que trabalha e passar despercebido pela família, né? Você é muito bom, mas a sua carcaça física deu defeito, não deu? Ela deu um passo trêmulo para a frente, mantendo o revólver alinhado no meu coração. Eu não sou psiquiatra, seu monstro maldito. E eu não vejo o futuro de ninguém. Eu finjo que leio cartas para arrancar dinheiro de trouxa e pagar meu aluguel. Mas uma coisa eu sei.
Com os humanos acontece de tudo quando envelhecem. Humanos rasgam, a pele dobra, seca, enruga e quebra. Mas apesar de tudo isso, não existe essa de perder as linhas da mão. As nossas linhas da mão, na verdade, ficam mais fundas até a gente morrer. Ela engoliu em seco, o cano da arma tremendo. As únicas coisas que perdem os detalhes são coisas de mentira, massa, gesso de teto. Você não está apagando ou doente. Seu cérebro de lodo podre apenas esqueceu de processar os detalhes do humano que você tomou o lugar. As linhas da mão sumiram porque a energia do seu disfarce está enfraquecendo, seu cretino. E o pior de tudo, a sua assimilação foi tão forte, mas tão forte, que você está convencido de que é o Uriel original. Eu fechei os olhos com força, balançando a cabeça. O pânico de uma arma apontada para mim começou a ser engolido por um terror muito mais abissal. Ela estava mentindo. Ela era uma louca, uma esquizofrênica perigosa com acesso a uma arma de fogo, talvez uma cracuda da esquina. Eu sentia meu coração batendo, sentia os meus pulmões doendo. Eu estava chorando, sentindo a lágrima quente escorrer pela minha bochecha. Monstros não choram. Coisas de massa não sentem medo de morrer. Você é doente? Eu choraminguei, olhando para as minhas próprias mãos lisas, implorando para que uma impressão digital reaparecesse magicamente ali. Eu sou um humano, minha senhora. Eu lembro da dor, eu lembro de ralar o joelho na bicicleta quando eu tinha 7 anos. A cicatriz está aqui até hoje. Eu parei de falar. Lembrei da cicatriz do joelho. A memória era vívida, completamente clara em meu cérebro. A dor do asfalto ralando a pele no domingo de sol, o mertiolate que minha mãe passou depois. Não tem como esquecer. No impulso febril, com a arma ainda apontada para mim, rasguei a barra da minha calça jeans para cima, puxei o tecido até o joelho esquerdo. A pele do meu joelho estava lisa, perfeita, sem rugosidade, sem a mancha branca e fibrosa da cicatriz que eu sabia que tinha que estar ali, que esteve ali ontem de manhã. Uma vertigem de enjoo violento esmurrou o meu estômago. Você tá lembrando, não tá? Luna sussurrou, a crueldade do medo misturada no tom dela. A sua massa não consegue recriar ferimentos antigos. Vocês só conseguem imitar a carne saudável. Você não perdeu as linhas da mão, imitador do Uriel. Você nunca as teve. Seu disfarce já era. As minhas pernas cederam e eu escorreguei de costas pela parede, desabando no chão. Eu abracei os meus joelhos. A minha mente se tornou um furacão estilhaçado. Se ela era louca, por que a cicatriz não estava ali? E, como um veneno lento escorrendo nas minhas veias, as palavras dela começaram a corroer minha sanidade. A sua assimilação foi tão forte, mas tão forte, que você está convencido de que você é o Uriel original. Eu comecei a puxar as memórias das últimas 48 horas. Eram borrões. Na verdade, memórias muito passadas eu até lembrava, como o machucado do joelho, e as mais recentes também. Lembro de acordar hoje de manhã e perceber a pele lisa. Lembro de ir dormir no domingo à noite. Mas segunda-feira? A minha segunda-feira não existia. Havia um vácuo negro no lugar das minhas lembranças do dia anterior. Um apagão absoluto e assustador. Eu olhei para as minhas mãos lisas. As aproximei do meu rosto. A luz amarelada do abajur batia na minha pele sem encontrar sombras, sem encontrar ranhuras.
O que eu fiz na segunda-feira à noite? Meu cérebro, agora ciente do próprio defeito de disfarce, tentou forçar o arquivo na memória para se abrir. O esforço foi acompanhado de uma dor pulsante atrás dos meus globos oculares, como se agulhas grossas estivessem espetando meu nervo óptico. Dei um grito, apertando meu crânio perfeito e sem textura. Finalmente lembrei. Lembrei do que aconteceu. A memória não era minha, ou talvez fosse apenas a minha única memória real. Eu não vi o escritório que trabalho, vi o chão sujo do meu apartamento, a luz apagada, a chuva batendo na janela da sala na noite de segunda-feira. Eu não estava de pé, eu estava abaixado no escuro. Minhas mãos, aquelas mãos que não tinham linhas, que agora pareciam mais pesadas e rudes na lembrança, estavam segurando alguma coisa pesada e molhada. A perspectiva era em primeira pessoa. Eu estava arfando, fôlego curto e molhado de sangue. As minhas mãos sem linhas se enfiaram debaixo da cama do apartamento. Elas empurravam um volume denso e inerte para o escuro do colchão, ouvindo os ossos quebrados estalarem contra o estrado de madeira. Na escuridão poeirenta debaixo daquela cama, antes de empurrar o corpo completamente para o fundo, a minha memória do monstro viu o rosto da coisa que eu estava escondendo. O rosto estava com a mandíbula esmagada e o pescoço quebrado por uma força incalculável. Os olhos mortos e estourados me encaravam na poeira. O peito não se movia. A mão pálida e sem vida se pendia frouxa para fora do limite da cama. Uma mão humana, repleta de linhas grossas, impressões digitais, calos da caneta do escritório e uma velha cicatriz de bicicleta no joelho logo abaixo. Era o Uriel original, o homem cujo apartamento eu invadi, cuja vida eu exterminei com minhas próprias mãos lisas e cuja forma eu assimilei e costurei por cima do meu próprio horror, apenas para sofrer um colapso de identidade horas depois e assumir a rotina banal dele, bloqueando o massacre pelo peso avassalador daquela mente humana estúpida, barulhenta e frágil. O arrepio que desceu da minha espinha não era de medo, era de reconhecimento. O choro na minha garganta secou instantaneamente. Minhas lágrimas pararam de frente à vidente. O desespero humano, aquele pânico patético que me fez ir à cartomante pedir ajuda, derreteu e sumiu no ralo da minha própria psique revelada. O que sobrou quando o choro parou foi o frio, um vazio inumano e calculista. Eu não estava doente, eu estava me consertando, na verdade. O defeito no meu disfarce não estava no apagamento das linhas, mas sim em eu ter deixado aquela empatia humana ridícula me dominar durante 12 horas. Abaixo de mim, no colchão da tenda, eu parei de tremer. Abaixei as mãos e as coloquei espalmadas sobre o piso de tábua. Madame Luna, com o revólver ainda trêmulo apontado para mim, percebeu a mudança. Ela viu a dor e o medo do Uriel morrerem nos meus olhos. Ela viu a postura de presa apavorada desaparecer. Eu não estava mais agachado me encolhendo. A minha coluna estava perfeitamente reta contra a parede e a tensão nos meus músculos revelava que eu estava me preparando para dar o bote. Não levanta! A voz dela falhou. O cano da arma tremia violentamente agora. O cinismo que a protegia não era páreo para a monstruosidade que a encarava do chão escuro. Fica no chão! Eu atiro! Eu vou esvaziar a merda desse tambor na tua cara falsa! Eu lentamente
e inclinei a minha cabeça para a direita, um movimento que, na minha anatomia real, serviria para estalar o osso do meu pescoço antes de quebrar as costelas da minha vítima, mas que nesta casca de carne soava apenas como uma junta de tendão estalando dolorosamente. Eu não pisquei. As minhas mãos lisas afundaram levemente no verniz do piso de madeira velha. Você está certa, Luna, eu disse. A voz que saiu não era a voz tremida e aguda do Uriel. Era uma oitava abaixo, grave, com um eco abafado, como se houvesse duas bocas falando ao mesmo tempo dentro daquela laringe frágil. Eu não sou humano. Só me esqueci. Me perdoe por te incomodar. Na verdade, a culpa foi desse cérebro barulhento, fraco e cheio de saudades que eu mastiguei e assimilei ontem à noite. Acontece que eu vesti isso tão rápido que esqueci de abotoar o colarinho. Foi apenas um defeito estético da minha pele e eu sou agradecido por você, sabe? Você acabou de me consertar. Luna ofegou e puxou o cano do revólver para trás com o polegar. O clique metálico ecoou alto. Fica no chão! Ela gritou, a lágrima escorrendo de um olho se acumulando nas olheiras. As minhas mãos de manequim se firmaram no chão. A energia escura que corria na minha verdadeira forma começou a vazar pelas frestas desse corpo improvisado. Eu deveria te agradecer, de verdade. Eu continuei, sem expressar a menor pressa. Se eu não tivesse entrado aqui, Madame Luna, desesperado, pelas emoções humanas residuais daquele otário do Uriel, muito provavelmente eu teria ficado louco. Eu poderia ter cometido um erro e me exposto no meio de uma rua clara. Mas você me chamou à razão e, melhor ainda, você apagou a luz, fechou as cortinas e o mais importante... Eu dei o meu primeiro sorriso real da noite. Os músculos do rosto humano se contorceram de uma forma que o osso da maçã do rosto quase pareceu rasgar a pele pálida, enquanto os dentes batiam numa frequência que lembrava o zumbido de uma colmeia. Você, na sua arrogância de tentar consertar o seu pavor, controlando aqui a tenda, fechando esse pedaço de coisa que você chama de porta, foi quem trancou tudo aqui por dentro antes de virar essa arma pra mim. Eu sou só um monstro falho consertando as próprias roupas. Apertei as solas dos sapatos no chão, sentindo a alavanca dos ossos humanos pronta para atirar minha massa de 80 quilos pelo espaço minúsculo e mal iluminado que nos separava. Mas sabe, Luna, você acabou de virar o meu jantar. E eu prometo, antes de vestir o seu rosto amanhã de manhã e abrir essa tenda de novo aqui para atender seus clientes, eu vou lembrar dessa vez de copiar cada linha da sua mão enrugada para nunca nem sequer pensar em ir na merda de um dermatologista. Até a próxima. Obrigado.